Shalom Lekulan, shalom a todos que acompanham os estudos do canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prinz e hoje é quinta-feira e eu trago para você a continuidade do nosso estudo de como estudar a Torá, como nos prepararmos para captar com maior desenvoltura, com maior entendimento os ensinamentos que são trazidos em todas as semanas, né? Cada semana nós vemos uma porção e cada porção é repleta de ensinamentos. Então nós precisamos aprender, desenvolver uma técnica para aproveitar melhor o estudo que fazemos durante a semana. Então convido você a abrir o teu coração para que a gente possa dar continuidade a esse estudo, né? Nós já começamos há algumas semanas esse estudo e na última semana, então, nós entramos efetivamente no livro Bereshit. Começamos a estudar a porção Bereshit, que está muito bem retratada aqui, né? O princípio da criação retratado aqui nesse quadro, esse quadro da nossa querida artista do canal, Alena Poser, que nos trouxe aqui, que me brindou com esse maravilhoso quadro. E toda vez que eu olho esse quadro, eu aprendo alguma coisa, alguns detalhes saltam aqui que me remetem à escritura. Então quero agradecer a Lena aí por esse maravilhoso presente e convidar você então ao estudo de hoje, ao estudo que vamos continuar, né? Continuar a porção Bereshit e se a chance o Eterno permitir, vamos entrar nas outras porções. Nós vimos no último encontro, nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, quando nós entendemos a gênese das duas tábuas que o Eterno vai apresentar lá no livro de Shemot, capítulo 20, da porção Itrô, as 10 das palavras, a Aseret Adevarim. E o motivo que levou a essas tábuas estão justamente retratados aqui nessas duas transgressões, cabendo sempre lembrar que as transgressões, que eu vou trazer aqui em branco, ressaltados em branco, não é para que a gente julgue quem cometeu a transgressão, mas para que a gente aprenda com eles, aprenda com esse erro e não cometa o mesmo erro novamente, né? A Torá, ela faz isso, ela nos traz o ensinamento para que a gente não cometa, né? Não cometa o mesmo erro quando se tratar de uma transgressão. Ou então nos traz um caminho a seguir quando a decisão tomada foi a decisão correta, foi a atitude correta. Então é isso que a gente tem que sempre lembrar. E não usar esse livro como um livro de lei, mas um livro de ensino, de aprendizado. Nós vimos então Adão e Havá desobedeceram e nós vimos também que Caim assassinou o seu irmão por inveja, né, porque queria aquilo que o outro recebeu e ele não recebeu igual. Então vamos aprender isso e vamos hoje então dar uma continuidade nesse livro, nessa porção especificamente, vendo o capítulo 5, o que é trazido no capítulo 5. Nós vemos ainda no finalzinho do capítulo 4 a descendência de Caim, todos aqueles que vieram depois de Caim. E no capítulo 5 nós vemos o estudo da genealogia a partir de Adão. Adão foi o primeiro homem, o primeiro ser humano, e nós temos aí a segunda geração. Mas a segunda geração não seria Caim? Você pode perguntar. Caim é a segunda geração, mas não é uma geração que vai levar ao desenvolvimento do povo do Eterno. O Eterno coloca na Escritura a genealogia daqueles que ou estão relacionados com o povo do Eterno, ou tem alguma atividade, algum entrosamento, alguma atitude que leva aí ao desenvolvimento desse povo. Então nós vamos ver mais à frente alguns personagens como Esaú, os descendentes de Esaú, que tem ações aí que comprometem, né, a linhagem daquele povo que é o povo do Eterno. Então nós vemos aqui a linhagem de Shet como a segunda geração
né? Aos 130 anos, a Torá nos diz que aos 130 anos, Adão conheceu novamente Havá, e aí eles tiveram esse filho. E dele nasce Enosh, Keinan, Mahalalel, Yered, Hanor, Matushelar e Lamer. Então esses são 9 gerações a partir de Adão. Então nós vemos aqui, eu quis trazer para você dessa forma, para você perceber que, estudando cada porção, você pode ressaltar algumas frases, né? Algumas frases que vão te permitir conhecer a história tratada naquela porção, naquelas vários versos daquela porção. Mas se você tiver essa listinha de versos aqui, você já consegue entender a história, você consegue relembrar da história quando você quiser falar sobre ela, quando você quiser comentar sobre ela, quando você quiser lembrar quem foi Hered, né, que foi da sexta geração, quando que houve a divisão das águas. Então você vai aí fazendo um roteiro, não é o único que se pode fazer, você pode detalhar mais, você pode detalhar menos, dependendo da sua necessidade de estudo. Você pode aí trabalhar isso vai ficar no PDF, vai ficar no Telegram, e você pode então depois fazer uma lista que seja mais adequada a você. Simplesmente eu quis demonstrar aqui, né, que com esses pequenos versos, na verdade não estou aqui nem traduzindo o verso inteiro, mas uma chamada, o que é dito naquele verso, né, o que cada verso traz. E aí você vai montar aí o seu programa de estudo, a sua forma de estudar, né. Então nós vemos que Matushelar, né, Matushelar tem um nome que nós já discutimos aqui no estudo da porção, mas tem um nome bastante estranho, né, com sua morte enviou. O que isso significa? Significa que quando ele morrer, alguma coisa vai acontecer muito, muito séria com a humanidade. E nós vemos aqui, se você lembrar da Escritura, no capítulo 5, nós vimos no capítulo 1 a criação de todo o universo, nós vimos a criação dos seres vivos, no capítulo 2, o detalhamento dessa criação de Adão e Havá, né? E no capítulo 4, no capítulo 3, a gente viu aí a transgressão de Adão e Havá, no capítulo 4, a transgressão, a nascimento de Caim e Ravel e a transgressão de Caim. No capítulo 5, nós vemos a transgressão de toda a humanidade que existia naquele momento. O Eterno se desconsola com a humanidade, né? Ele queria criar uma humanidade que, com a capacidade de escolher, com a liberdade de escolher entre bem e mal, mas ali pareceu que os homens escolheram muita coisa ruim, fazer muita coisa ruim, né? E aí ele se desconsola e resolve que vai exterminar toda a humanidade, todos os seres vivos da face da Terra. Mas aí aparece na 10ª geração, a 10ª geração aparece Noé, né? E Noé, ele vai trazer uma mudança séria nessa decisão, né? Nessa decisão do Eterno. Noé tem 3 filhos, um chamado Shem, outro chamado Ham e outro chamado Iefet, né? E esses 3 filhos têm um papel muito importante dentro de toda a história contada na Escritura. O Eterno então estabelece naquele momento, né, naquele momento em que Noé já é adulto, já está na face da terra, ele estabelece que o tempo de vida do ser humano vai ser de 120 anos. Se você olhar na Escritura, todos esses aqui viveram muitos e muitos anos, séculos, né? Matusalém viveu 969 anos, Adão 930, então você vê aí Noé 950, então são muitos anos, mas a partir daqui o Eterno estabelece que o ser humano vai passar a viver somente 120 anos. E durante toda a Escritura, se você lembrar, o único que viveu 120 anos foi Moshe, né? Todos os outros viveram muito menos. O irmão dele, Aaron,
vai viver 123 anos, mas a partir daí todos vivem menos. Hoje nós temos aí pessoas chegando aí a 108, 110 anos, né? Mas sem condições físicas para realizar nada, sem capacidade mais intelectual, né? Há uma debilidade de todo o nosso organismo. E nessa época todos viviam muito e viviam muito bem. A alimentação era uma alimentação adequada. Então nós vamos ver, né, que o Eterno resolve eliminar todo ser vivo da face da terra. Esse é o final, né? Esse é o final do capítulo 5, o começo do capítulo 6. Então aqui se encerra a porção Bereshit. Você vê que nesse pequeno resumo aqui dá para a gente trabalhar muito o conteúdo de toda a porção. Isso eu estou passando para você desenvolver aí o teu método de estudo e você aplicar isso a partir do dia 24 de Tishrei, né? O próximo mês está chegando, o próximo ano está chegando, nós estamos finalizando o ano de 5.784, vamos começar o ano de 5.785, após as festas do sétimo mês, que está iniciando logo, e no calendário comum, calendário civil comum, calendário ocidental, vai ser o dia 26/10/2024, vai ser o início de um novo ciclo de leitura do livro da Torá, né? Iniciando pelo livro de Bereshit. E aqui eu trouxe para você, então, um resumo, né? Um resumo dessa porção Bereshit, que vai do capítulo 1, verso 1, ao capítulo 6, verso 8. Então, para você se localizar aqui, né, e você também vai dividir esse estudo aqui durante toda a semana. Cada dia você lê um pedacinho e você, nos 6 dias da semana e no Shabat, você leu toda a porção. Você lê também, né, a porção relativa a Haftará, a porção relativa aos profetas. Né? Haftará é a porção estudada na Torá, mas com uma leitura, com uma visão dada nos profetas. Então, os profetas também falam algo relativo a essa porção. Mas nós também temos nos escritos nazarenos, né? Nos escritos nazarenos, principalmente nos chamados evangelhos, nós temos que Yeshua falava com as pessoas de acordo com a porção, né? Então, muitos ensinamentos que ele faz, muitas parábolas, se você olhar com cuidado, você vai ver que aquela parábola está relacionada com uma porção, está explicando aquela porção. Por isso que as pessoas entendiam facilmente, né? Então, as pessoas entendiam facilmente quando ele vai falar, por exemplo, né, do semeador, ele está falando justamente naquela semana, né, na semana de Sukkot, na semana que a gente tem um lulav, que a gente tem os quatro elementos ali. Então ele está falando dos 4 tipos de semeadura. Então ele está relacionando, e as pessoas entendiam isso muito facilmente. Quando você faz esse estudo, você começa a perceber isso, né? Porque muita gente começa a ler a escritura pelos escritos nazarenos e não entende por que ele está ensinando aquilo daquela maneira, acha que ele está tirando de uma cartola, né, todos os ensinamentos. Na verdade, ele está seguindo o estudo da Torá. Então vamos agora passar para a porção Noar, né, porção Noar. Mas antes eu quero trazer para você esse detalhe aqui da genealogia, né? Você viu aqui que tem essa genealogia, né? Shet, Enosh, Keinan, Mahalalel. E aí, quando você observar ali, o Eterno vai dizer: quando fulano tinha tanto de idade, nasceu o seu filho, ele gerou o seu filho tal. E viveu tantos anos depois e morreu. Todos morrem, né? Todos morrem, não existe nenhum que fica aí para uma segunda passada. Todos eles geraram filhos e filhas e morreram. Então, se você pegar desde Adão, considerar Adão nascendo
no ano zero, mas ele ele já era adulto, mas ele foi formado aqui no ano zero. A partir desse momento, aos 130 anos, ele tem Shet. Quando chega aos 235 anos, nasce Enosh. Você vai ter aqui condição de montar esse gráfico aqui, né? Você monta esse gráfico, você vê os anos passando e você vê aqui, por exemplo, Adão era vivo quando nasceu Lamer. Lamer foi aí o nono, né? O nono a nascer. Então você vê que Lamer teve contato com Adão durante algum tempo, né? Durante 56 anos ele viveu, ele podia lá conversar com Adão e perguntar um monte de coisa, saber um monte de coisa. Ele que foi pai de Noa. Noa não viveu na época de Adão, nem na época de Shet, mas ele viveu na época de Enosh. Então ele também certamente aprendeu muita coisa de Adão a partir do seu neto, né, o filho de Shet. Mas na escritura não existe a palavra neto e avô, é sempre pai. Então Adão era pai de todo mundo. Shet também é pai de todo mundo. Enosh é pai de todo mundo que vem depois dele. Então você vê que Noa vive 84 anos com o seu ancestral Enosh. Então aí ele aprendeu muita coisa sobre aquele momento em que Adão vivia no Gan Éden e conversava com o Eterno. Então ele soube muito disso. Por isso que a gente sabe que todos esses tinham conhecimento das palavras que o Eterno falava com Adão, das orientações que o Eterno dava, que ele ensinava. Não havia Torá escrita ainda, mas havia o ensinamento naquele momento. Então, é importante a gente ressaltar isso, anotar no seu caderno essas datas para você ter essas conclusões, para você não ficar boiando quando alguém falar quem é pai de quem viveu junto de quem. Então você já sabe aí quem viveu junto de quem, olhando isso aqui, né, olhando essa planilhazinha que você vai poder montar a sua. Quando você monta a sua, né, pode ter uma outra forma, pode ser simplesmente os números, né, e você vai perceber então esse estudo, vai engrandecer o teu estudo. Então vamos agora à porção Noar. A porção Noar começa dizendo que Noar era um homem justo e perfeito. Não é justo e perfeito, era justo e perfeito. Esse significado você vai ver quando estudarmos a porção Noar lá no mês de novembro, no dia 2 de novembro, ela vai ser estudada aqui no canal e em toda a face da Terra estudada no mesmo dia. Então esse calendário, né, logo a gente vai passar para você o calendário das porções do próximo ano, aqui você estou dando aos pouquinhos, mas logo a gente vai disponibilizar no canal todas as porções, todas as festas do próximo ano 5785. Né? Então você vai ver todas as porções, você vai saber quando vai acontecer cada uma, e você vai se preparando e vai estudando. Então, Noar, ele, por ser um homem justo e perfeito, o Eterno diz, eu não vou destruir toda a humanidade, não vou acabar com o ser humano sobre a face da terra por conta de que havia um justo perfeito. Então você vê a importância de ter sempre pessoas buscando o Eterno, porque são essas pessoas que ele reafirma a confiança que ele tem na humanidade. Ele confia mais na humanidade do que nós mesmos. Né? Então ele confia na sua criação. Ele diz que era Tov Meod no final do sexto dia. Então ele diz que era perfeito. E ele nos fez, né? Ele nos formou para que a gente fizesse essa opção. E ele sempre espera que a gente faça a opção pelo bom, pelo bem. Né? E ele sempre que vê que tem alguém que faz essa opção, ele se anima e permanece esperando que todos os outros tenham a mesma decisão, todos os outros caminhem da mesma maneira. Então, ele vai agora acabar com todos aqueles que eram iníquos, com aqueles que cometiam transgressões, né? Toda aquela transgressão que está acontecendo, que você lê no capítulo 5, né? As orgias que aconteciam, os roubos, os
tratamentos que as pessoas davam umas às outras, então ele vai eliminar todas essas pessoas. E vai eliminar como? Produzindo aí uma enchente, né? Porque todos vão morrer, vai ser uma enchente de muitos dias, todo o planeta vai ser coberto de água, mas ele vai salvar, ele vai preservar a vida de Noé, seus 3 filhos e a esposa de Noé e as esposas dos 3 filhos. Então, com isso, né, ele vai repovoar a terra depois que passar por esse período e todos morrerem. Então ele manda construir uma tevá, uma arca, né, uma arca de madeira. Noé entra na arca, acontece uma bula, acontece essa destruição de toda a raça humana, de todos os animais, excetuando aqueles que estão dentro da arca, né? E no final do período de dilúvio, do período que Noé e seus filhos ficaram dentro da arca, os animais estavam dentro da arca, depois desse período, né, as águas se retraem e Noé pode sair da arca. E o Eterno promete não mais maldizer a terra por causa do ser humano. Então, todas as transgressões que o ser humano estava cometendo antes, né, que o Eterno decidiu então que ia destruir tudo, agora ele diz, não, o ser humano vai continuar sendo do jeito que ele é, né? Desde Adão até os dias de hoje o ser humano é igual, não mudou nada nesse sentido, mudou em termos de conhecimento, em termos de desenvolvimento de tecnologia, em termos de um monte de coisa, mas na essência nós somos os mesmos, não mudou nada, por quê? Naquele momento ele queria passar uma régua, como a gente diz, passar uma régua, acabar com tudo e começar de novo, né? Ou não sei. Aí isso ele faz do jeito que ele quer, mas eu acredito que ele iria começar com o ser humano de uma outra maneira, mas ele decide que não mais vai acontecer. E essa frase aqui, né, essa frase vem logo depois, vem logo antes de uma outra que ele diz, né, por todos os dias da terra, sementeira e cega, ou seja, de plantio e tempo de colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão sobre a face da terra. Ou seja, enquanto o nosso planeta existir na sua órbita, né, enquanto o planeta existir, não será destruída o ser humano sobre a face da terra. Então veja que isso é uma coisa que as pessoas não levam a sério, não entendem exatamente o que está sendo dito aqui, porque o medo de acabar a raça humana é antigo, desde o Magul, né? Aquele momento ali, aquilo ficou marcado na vida dos 3 filhos de Noé e dos seus filhos que virão depois. Todo mundo tem esse medo de que um dia a raça humana vai se autodestruir por conta de suas ações, né? E esse medo foi muito bem utilizado por aqueles que querem ter algum lucro em cima, né, desse medo que está na cabeça da maioria da população, né, da maioria dos seres humanos, tem esse medo de que o mundo, né, em um determinado momento vai acabar, o Eterno vai destruir tudo, ou então o próprio. Não acham nem que é o Eterno, né, porque muitos nem acreditam no Eterno, mas o próprio ser humano está cavando a sua destruição. Esse medo existe até os dias de hoje, né? Mesmo aqueles que não acreditam que houve um Nabu, eles mantêm esse medo, ou tirando vantagem, ou então sofrendo com esse medo, que é o medo da destruição. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? E demonstrar para você que esse medo existe, né? Esse medo está presente até os dias de hoje. E o Eterno fala aqui uma frase muito importante para a gente lembrar, para Noé e para seus filhos: frutificar e multiplicar e encher a terra. Ele havia dito isso para Adão, né? Adão recebeu essa instrução: frutificar e multiplicar e encher a terra. E aqui, da mesma maneira. Então, é o mesmo ser humano, não mudou, não teve um DNA diferente aqui não, porque todos esses descendem de
Adão, todos eles têm dentro de si as mesmas características. E o Eterno fala, não, vai ser desse jeito que vocês são, né? Vocês são maus, vocês são perversos, vocês têm muitas dificuldades, mas eu confio que vocês vão fazer o caminho de volta, vocês vão escolher o bem, vocês vão escolher o que é correto, eu vou esperar por vocês, né? Vou esperar por vocês lá no Gan Eden, no momento que vocês decidirem retornar, vocês vão retornar. Então, o Eterno nos deu essa segunda chance, né? Essa segunda chance, e coloca nos céus o seu arco, um arco colorido, 7 cores, que a gente sabe hoje, né? Que a gente sabe hoje que é o efeito da luz passando pelas gotículas de água que estão na atmosfera. Mas isso é uma mensagem para que a gente reafirme essa aliança que o Eterno fez com a gente, de que não vai destruir o ser humano, nem vai destruir os animais sobre a face da terra. Ele vai esperar que a gente faça esse retorno. Então veja aí que tem significados. Tem significados que a gente tem que reescrever esses detalhes, escrever essas frases, buscar o significado dessas frases quando a gente estuda a Escritura, né? Para que a gente possa, né, ir montando essa história e reconhecendo os detalhes da história. Senão a gente fica sempre com aquelas ideias preconceituosas que muitos colocam, né? Muitos colocam medo sobre a nossa cabeça, que o mundo vai acabar, que o ser humano está destruindo o planeta, que o ser humano isso, o ser humano aquilo. Mas você percebe aí, se você estudar a história, né? Nós estivemos vários momentos a ponto de destruir o planeta e sempre há uma mudança, sempre alguma coisa acontece e se renova, né? Então, você vê aí que esse sinal que o Eterno coloca, esse arco demonstrando a aliança do Eterno com a gente, é para a gente se lembrar disso. Não simplesmente para a gente ficar imaginando outras conjecturas, mas é para a gente lembrar dessa palavra do Eterno, né? Mesmo sabendo que isso é um efeito físico que acontece, mas esse efeito físico acontece justamente para que a gente lembre desse significado, dessa aliança que o Eterno faz com a gente. E aí nós vemos lá no estudo da porção, nós vemos que Canaã é amaldiçoado. Canaã era filho de Ram, um dos filhos de Noar, né? E ele é amaldiçoado. Então tem todo um estudo, quando a gente estudar a porção, lá no dia 2 de novembro, nós vamos ver o que aconteceu, por que Canaã é amaldiçoado. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque ele vai tomar muito tempo, mas você vai estudar isso aí, você vai ler, você vai ouvir, né? O Moré vai explicar aqui com mais detalhes o que isso significa. E, novamente, o Eterno apresenta os descendentes de Iefete. Iefete não é da linhagem do povo do Eterno. Iefete ele vai ter na sua linhagem, ele vai ter pessoas que serão inimigas do povo do Eterno. Por isso que ele apresenta aqui, para você saber o nome dessas pessoas, as tribos que eles vão formar, as nações que eles vão formar, e lá na frente você entender, olha, fulano é da tribo de Ram, fulano é da tribo de Iefete, né? E aí você vai então fazer essa amarração. Também ele traz Ram, né? Ram que vai trazer um dos seus descendentes, a Mitzrayim, que vai aprisionar o povo do Eterno, o povo de Israel, né? E nós temos Cush, né? Cush é um descendente de Ram e gerou Nimrod. E o Eterno coloca aqui uma frase muito interessante que a gente deve lembrar, né? Lembrar sempre. Nimrod passou a ser fortalecido na terra. O que é ser fortalecido na terra? Gibor, a palavra em hebraico é a palavra Gibor, fortalecido. Uma pessoa é fortalecida quando ela se sobressai, né? Seja para o lado bom, seja para o lado ruim, seja por sabedoria, seja por força, seja por arrogância, enfim. Esse cidadão era um cidadão que causava medo, causava espanto, causava preocupação nas pessoas, era um cara autoritário, ele atirava bem flecha, então as pessoas tinham medo dele,
E muitas vezes esse medo se converte em um respeito, né? Então esse cidadão ele começa a se sobressair sobre os demais. Então é isso que o Eterno coloca aqui. Ele poderia não ter colocado esse cidadão aqui, mas esse cidadão ele vai ter um papel muito, muito importante em toda a história até os dias de hoje, né? Ele está presente até os dias de hoje no nosso inconsciente, assim como o Mabu, ele vai, né, ele vai trazer consequências até os dias de hoje. E nós temos os descendentes de Shem. Os descendentes de Shem são aqueles que vão, né, vão dar origem ao povo do Eterno. E na Terra só havia uma língua. Qual era a língua que se falava naquele momento? Não tinha nome, só tinha uma, né? Todo mundo falava a mesma coisa. Qual a língua que fala no Brasil? A gente não precisa dizer que é o português, é a língua do Brasil, né? Não precisa dizer que o nome é português. A gente diz porque sabe que existem outras línguas. Mas naquela época só existia essa língua não tinha nome ainda. Ela vai receber um nome daqui a pouco, mas aqui nesse momento não existia um nome para essa língua. E esse cidadão Nimrod, sabendo, né, sabendo de todo aquele medo que o povo tinha do Mabu, né, eles lembravam do Mabu, ouviam as histórias dos seus ancestrais, dos filhos de Noah, eles ouviram daquela história que o mundo já existia antes, 1.600 anos antes, o mundo já existia e de repente acabou, né, morreu todo mundo. Então, aquele medo de vir um novo Mabu, um novo dilúvio estava presente na vida deles. Então, o que esse cidadão Nimrod propõe? Né? Ele propõe o seguinte: vamos construir uma torre para nos libertarmos, para nos defendermos se houver novamente esse dilúvio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos subir. Alguém deve ter falado assim: pô, mas não é mais fácil a gente construir uma meia dúzia de arcas daquela? Se vier uma boa, a gente entra dentro e ela vai molhar, ela vai boiar, né? Porque as duas arcas que aparecem na Escritura, tanto a arca de Noé quanto a arca de Moshe, são objetos flutuantes que carregam, né, carregam alguma coisa dentro. Então alguém deve ter falado: ô Nimrod, não é melhor a gente fazer umas barcaças aí, quando vir o dilúvio a gente entra dentro e se salva. Mas ele foi mais esperto, ele quis trabalhar o medo sobre o povo. Não, olha só, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos construir uma torre, porque com essa torre a gente pode, além de salvar o nosso povo, a gente pode destronar o eterno Elohim de Adão e Noah. Então nós podemos ir lá tirar ele do comando, nós vamos assumir o comando, porque não é justo ficar mandando dilúvio sobre a gente, destruindo toda a criação. Aí alguém falou: mas quem é que vai ficar no lugar dele? Né? Porque a gente precisa de alguém na liderança. Ele falou: eu serei o Baal de vocês, eu serei o dono de vocês, eu substituirei a ele e serei o novo Baal de vocês. Então ele deixa, Baal, a palavra nessa língua significava o dono, né? Significa o dono. Então nesse momento ele está querendo ser superior a todos, mas ao mesmo tempo com o objetivo de servir a todos. Então daí surge a religião. A religião coloca, né, coloca alguém num nível tal que é o que está acima de todos, mas obedecendo a todos. Então ele se propõe a isso e o povo engole, o povo aceita isso. E aí ele fala assim: bom, para fazer isso a gente vai construir uma torre muito alta, então a gente precisa de tijolo e pessoas trabalhando nessa torre. Agora, para juntar esse comando de gente, para coordenar isso tudo, eu preciso criar uma hierarquia, quem manda em quem, como é que organiza as pessoas, o horário de trabalho de cada um, que ninguém sabia o que era isso até aquele momento. Né? Então ele cria esse poder e demonstra poder sobre o povo, esse poder que o povo obedecia, porque nós vimos aqui que ele era, né, ele era fortalecido na terra, ele demonstrava poder sobre todos, ele demonstrava tinha uma personalidade que sobressaía a todos e o povo admirava, o povo obedecia a ele. Bom, mas se todo mundo que
vivia do campo, vai passar a trabalhar, levantar a parede lá no Natal da Torre, como é que a gente vai comer? A gente precisa comer. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma latinha, um pedaço de metal, uma coisa que seja mais duradoura, e eu vou dar para o trabalho de cada um, eu vou dar um tanto desse metal e você vai comprar comida de um outro que não vai estar trabalhando na torre, mas vai estar trabalhando para quem trabalha na torre. E no final, tinha um período, eu me acerto lá com ele, e aí criou esse sistema financeiro que vem desde aquele tempo. Há mais de 4.000 anos nós temos esse sistema religião, poder e dinheiro dominando sobre a face da Terra. Então são 4.000 anos que a gente vive, né, vive com essa imagem no nosso dia a dia. E esse negócio deu muito certo, o povo gostou desde então. E nós vemos, né, até o dia de hoje que isso permanece. E eu pergunto para você, né, para você pensar, dá para tirar esse sistema do nosso dia a dia? Dá para você viver sem religião, sem governo e sem dinheiro? Pensa um pouquinho. Talvez você vai dizer que não dá, porque não tem como, porque é impossível, porque nós temos 4.000 anos vivendo dessa maneira, né? Mas eu digo para você que há uma maneira, e essa maneira está descrita na Escritura. Toda a Escritura demonstra que a gente pode viver sem religião, sem poder e sem essa submissão ao dinheiro. E o Eterno demonstra, né? Em várias partes ele vai demonstrando como é isso. E você vai precisar estudar a Escritura para aprender como é que é isso, né? Como é que faz isso, como é que vive sem religião, sem poder e sem dinheiro. Você vai aprender isso no decorrer do estudo dos 5 livros da Torá. É possível. Requer esforço? Sim, muito esforço, mas é possível. Até então o povo vivia assim, vivia muito bem. Hoje nós temos uma população milhares de vezes maior do que aquela, mas é possível, desde que se obedeça o que o Eterno ensina na sua Escritura. Então, esse cidadão, fazendo esse trabalho, ele estava avançando. O que o Eterno fez? O Eterno, então, decidiu acabar com essa história. Derrubou essa torre, destruiu essa torre, né, e confundiu as línguas, porque até então só havia uma língua, todo mundo conversava, todo mundo um entendia o outro, mas aí ele divide esse povo todo em várias línguas e o povo já não se entendia mais. Um falava A, o outro entendia B, um falava inglês, outro entendia alemão. Então ninguém conseguia se entender, o povo começou a se perder, né? O povo começou a se espalhar pela face da terra e esqueceram de construir essa torre. Mas a ideia ficou na cabeça, no coração de todos. O medo da destruição do ser humano, né, pelo próprio ser humano, que o Mabul foi uma consequência da própria vida que o ser humano levava, e a torre, a construção de um novo paradigma, de um Baal que coordenasse tudo, continuou no ser humano até os dias de hoje. E aqui eu quero trazer para você, então, essa noção do que é a nação do Eterno e do que é o estrangeiro. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes, né? Os Binei Noach e os Binei Adam. E a gente fala, não, Binei Adam e Binei Noach é a mesma coisa, que todo mundo que nasceu depois, aqui, ó, frutificar e multiplicar e encher a terra, são os descendentes de Noach. Mas Noach era descendente de Adão, né? Então todo mundo é filho de Adão, todo mundo é filho de Noach, todo mundo que está na face da terra de hoje, né? Mais do que essa frase, na verdade, eu quero mostrar para você, são dois entendimentos aqui que você deve ouvir, pensar e ruminar sobre isso que eu vou te dizer agora. Um povo que trabalhou nessas torres, que queria ter um novo Baal, que se esqueceu de Adonai, o Elohim de Adão e o Elohim de Noa. Esse povo
não estava mais obedecendo ao Eterno, não queria saber das orientações do Eterno. Esse povo, então, para o Eterno, é um povo estrangeiro, um povo que age diferente dos seus ensinamentos. E o povo que, dentro desse grupo, havia um povo que não se misturou, havia um povo que não acompanhou, né, não acompanhou a construção dessa torre, não trabalhou na construção dessa torre. E esse povo é o povo que ouve o Eterno, que segue as orientações do Eterno, que não seguem esse Baal. Então, para haver essa distinção, o que se fez? Né? Aquele povo que não segue o Eterno, que não segue as instruções do Eterno, que segue as instruções dos seus descendentes, são os Binei Noar, né? Com uma separação. Aqui foi feita uma separação, os Binei Noar, mas os Binei dos filhos de Noar, os filhos dos filhos de Noar que não seguem a orientação do Eterno. E há os Binei Adam. Os Binei Adam são aqueles que seguem a orientação do Eterno, que querem andar como Adão andava com o Eterno no Gan Eden, no Hélio, aprendendo do Eterno, seguindo as suas orientações. Então, a classificação virou Binei Noar, aqueles que não seguem o Eterno. Binei Adam, aqueles que seguem a orientação do Eterno. E aí as religiões provocaram uma bagunça nisso. Tem religião aí que acha que só eles são Binei Adam porque eles são descendentes diretos de Adão e os outros todos são Binei Noar. Não é isso, né? A ideia não é essa. A ideia é Binei Adam é aquele que escolhe seguir ao Eterno, independente de se ele é descendente de Shem, se ele é descendente de Ham, se ele é descendente de Efet. Né? Aquele que escolhe seguir os mandamentos do Eterno, seguir as orientações do Eterno, esse é considerado um Binei Adam. E, obviamente, eles têm que seguir os mandamentos do Eterno descritos na Torá. Né? Porque para você ser um seguidor do Eterno, você tem que seguir os mandamentos dele. Não pode falhar um. As 10 palavras não pode ser só 9, não pode ser só 8, não pode ser só uma, tem que ser as 10. E os outros, os estrangeiros? Os estrangeiros não precisa, porque se ele não segue o Eterno, por que ele vai seguir o mandamento do Eterno? Até pode seguir 1 ou 2 ou 3, né? Ou 5, ou 8 ou 9 até, mas se ele não seguir os 10, ele não está obedecendo ao Eterno. Por isso que a gente ouve muitas vezes os Binei Noar não precisam seguir os mandamentos do Eterno. Os Binei Adam precisam seguir os mandamentos do Eterno. Então fica uma coisa meio difícil de entender porque, já que o cara está numa situação privilegiada, ele tem mais obrigação do que o outro? Sim. Por quê? Porque a obrigação dele é servir ao seu Senhor e não servir o Baal. Então todo estrangeiro, né, o estrangeiro é aquele que não segue o mesmo ensinamento do Eterno. Agora, se você segue um Baal, para você seguir o Baal é que é o povo escolhido daquele Baal. E quem segue o Eterno é o estrangeiro. Por isso que o Eterno diz, cuidem do estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Nós vamos ver mais à frente, depois do livro de Shemot, nós vamos ver várias vezes essa frase. Cuidem do estrangeiro, tratem bem o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. No Egito, o povo que seguiu o Eterno, né, era um povo fora do contexto. Por quê? Porque o contexto era aquele povo que seguia, né, seguia Mitzrayim, seguia o faraó, seguia os deuses lá dos egípcios. Né? Então essa era a ideia principal, esse era o Baal principal, os outros todos eram estrangeiros. Então o estrangeiro não é aquele que mora em outro país, numa outra cidade, ele pode morar dentro da sua casa. Na minha casa mora um monte de estrangeiro. Por quê? Porque eu sigo as orientações do Eterno e eles não. Eles têm lá as suas opções, as suas orientações, as suas crenças, as suas doutrinas, enfim. Mas para eles eu sou o estrangeiro e para mim eles são os estrangeiros. Agora eu os trato bem. Por quê? Porque o Eterno diz isso, trata eles bem. Não era melhor o Eterno falar assim, já que eles não querem, né, sarrafo neles? Não.
Por quê? Porque todos eles foram criados pelo Eterno. Todos eles têm DNA de Adão. Todos eles têm DNA de Noé também. Mas todos eles podem, né, em um determinado momento, que o Eterno diz, todos eles merecem viver, se desenvolver, frutificar, encher a terra, mas todos eles podem amanhã falar assim, poxa, eu quero voltar para o Eterno, quero fazer techuvá. Então você não pode discriminá-lo, você pode afastá-los de você, você não pode fazer nada disso, você tem que tratá-los bem. Por quê? Porque eles são, né, eles são um irmão seu, e você, como disse Caim, né, você é guardador do seu irmão. Não como pergunta, sou eu o guardador do meu irmão? Você é o guardador do seu irmão. Então o estrangeiro hoje, amanhã pode ser do seu povo. E o povo do Eterno não é pelo nascimento, né? Então as religiões, como só ficou uma tribo dos descendentes desse povo do Eterno, esse povo dessa religião acredita que só ele, né, por ter nascido nesse povo, só eles têm direito a ser povo do Eterno. Se fosse assim, o Eterno manteria 8 bilhões de pessoas dessa descendência. E nós não temos 8 bilhões de pessoas nessa descendência, nós temos um número muito pequeno, 6, 12 milhões. A última estatística era em torno de 12 milhões desse povo que nasceu dessa descendência. Nós vamos ver agora qual é a descendência, né? Então, nós vemos que Shem teve um filho chamado Arpachad, e Arpachad teve um filho chamado Shelar. Shelar teve esse filho chamado Ever. Ever, traduzido como Eber. Ever foi o único de todo o povo daquela época, daquele instante da construção da torre, foi o único que não participou da construção da torre. Então, uma das línguas, né, que permaneceu foi a língua que ele falava, que era a mesma língua que existia em toda a face da terra. E aí, como apareceram mais 69 línguas, inglês, francês, alemão, turco, árabe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, uma língua passou a ser a língua do Ever, né, da família do Ever. A família do Ever, a língua da família do Ever, passou a ser o Ivrit. O Ivrit, então, é essa língua que é a mesma que não foi mudada. Por quê? Porque ele, né, um grupo pequeno dele, passou a ser dessa nação do Eterno. Todos os seus descendentes, então, se acham donos, né, donos do Eterno, mas na verdade não é dono do Eterno. O Eterno que é o nosso dono, o Eterno que é o nosso Baal, o Eterno é que devemos seguir, é o Eterno que nós devemos obedecer e, né, e cumprir os seus mandamentos, praticar os seus mandamentos. Então aí você percebe a sutileza dessas definições que as pessoas acham que são do povo do Eterno só porque são da linhagem de Ever, mas na verdade não, pode ter lá um cidadão da tribo de Iefete que resolveu hoje fazer o seguinte, não, eu quero seguir o Eterno, né? E nós vamos ver na Escritura, nós vamos ver lá nos profetas, né? Vários personagens que desistiram, moabitas, né? Ruth, a moabita, que decidiu seguir ao Eterno, ouvir a palavra do Eterno e seguir o Eterno. Então ela se tornou desse povo, que segue ao Eterno. Todo aquele povo que segue o Eterno, todo aquele povo que confia no Eterno agora, né, todo aquele que diz amém hoje, terá o mérito de dizer amém no Molan Rabá, no futuro, quando o Eterno resolver, então, né, o Eterno resolver dar uma finalização nessa raça humana, né, no momento que ele achar que deve finalizar o momento do juízo. Todo aquele que aceita hoje dizer amém, ou seja, aceita Adonai como seu Elohim, reconhece que Adonai é rei fiel, Elohim é rei fiel, né, diz amém hoje, ele poderá dizer amém depois. E os outros, os estrangeiros, não sei o que dizer deles, né? A chance de fazer techuvá e voltar para o Eterno. Ou não, né? Continue aí
né, continue aí na sua caminhada. Fique feliz com isso. E nós temos Peleg. Peleg é a 15ª geração, que significa justamente a palavra, esse espalhar aqui, esse espalhar do povo. Então, ele nasceu nesse momento em que foi feita essa divisão. Então, nós podemos definir aqui em que ano mais ou menos aconteceu essa Torre de Babel, em que ano mais ou menos tudo isso aconteceu. Vamos já chegar aí numa nova planilhazinha mostrando esse gráfico. E nós tivemos então Reu, Serug, Nahor e Terar. Né? Terar foi a 19ª geração a partir de Adão. Então nós temos aqui que Terar, né? Terar era um cara, né, que vivia muito bem, vivia lá na cidade de Ur, e ele teve um filho. Né? Um filho, na verdade, ele teve 3 filhos. Nahor, o mesmo nome do seu pai, Nahor, ele teve um outro filho chamado Harã e teve um filho chamado Avram. E ele foi convidado pelo Eterno para sair de Ur e ir a Canaã, ou seja, na terra desse cidadão aqui que foi amaldiçoado. Né? Então o Eterno diz a Terar: saia da tua terra e vá lá, então, né, vá lá à terra que eu te encaminho. E ele meio a contragosto foi. Por que a contragosto? Porque Ur era uma cidade, era uma Nova York naquela época, né? A cidade que tinha tudo, uma cidade onde ele ganhava muito dinheiro, uma cidade onde ele produzia muito, mas ele estava desgostoso que o filho dele morreu, então ele aceita do Eterno a sua orientação de ir para Canaã. Só que no meio do caminho ele desiste, né? Ele desiste, e aí nós vamos ver na próxima porção Lerá o que vai acontecer. Então, só para a gente trazer de novo aqui a descendência, né? Essa Toldot de Shem aqui, eu dividi em 2 partes, uma que vai de Shem a Terah, né? E outra que vai de Shem a Yaakov. Yaakov, que é o descendente de Avram, né? Avram, que é o 20º da descendência da Toldot de Adão. Nós temos então, né, nós temos aqui uma bula acontecendo quando Noar tinha 600 anos. Então, se ele nasceu em 1656 depois de Adão, uma bula aconteceu no ano 1656. E se a queda da torre foi justamente quando nasceu Peleg, então a queda da torre, se você olhar na escritura o ano que ele nasceu em 1757, esse foi o ano que a torre foi desmontada, o povo foi espalhado. Então, como Ever não participou da construção, certamente Ever já estava vivo, ou já tinha nascido. Então significa que essa torre deve ter começado a construção lá pelo ano 1750. Né? Então nós podemos achar aqui uma aproximação, podia ser um pouquinho antes, podia ser aqui no ano 1700, poderia também, né? Mas é muito provável que ela esteja aqui 7 anos antes de ser destruída, né? Porque o Eterno não ia esperar 10, 20, 30 anos para a construção dessa torre. A torre cresceu numa velocidade muito rápida, porque eles trabalhavam dia e noite. Quando caía um, não tinha problema nenhum, deixa que caiu do lado, não tem problema nenhum. O importante é que não se perca um tijolo, porque tijolo dava muito trabalho fazer. Então eles não aceitavam que perdesse um tijolo, mas podia se perder qualquer ser humano. Né? E nós vemos aqui também, né, quem estava vivo na época de Noar. Então, na época de Noar morreu com 950 anos. Então, se ele nasceu em 1056, ele morreu aqui 950 mais 1050 dá 2006. Então, ele morreu aqui.
E nós temos que Avram nasceu em 2008, ou seja, ele nasceu 2 anos depois que Noé faleceu. Você vai ver em alguns lugares dizer que Avram nasceu em 1948, porque a Torá diz que aos 75 anos Terah teve Avram, Haran e Nahor. Né? Então aqui mais um detalhe que a gente tem que sempre perceber. O Eterno diz: o primeiro não é o primogênito, o primeiro é aquele que está ligado a essa linhagem, né? O primeiro importante. E por que a gente fala isso? Primeiro porque não nasceram trigêmeos. Né? Quando ele tinha 75 anos, nasceram seus 3 filhos. Os 3 eram trigêmeos? Não. Um nasceu num ano, o outro nasceu 2, 3 anos depois, o outro nasceu 2, 3, 4, 5 anos depois. Mas é a partir dessa idade. E mais à frente você vai ver, né, que Avram casa com a filha de Haran, né, a filha do seu irmão. Se ele fosse mais velho, ele teria casado com a filha do seu irmão mais novo, não tem problema nenhum. Só que, mais à frente, nós vamos ver que essa filha só tinha 10 anos de diferença dele. Então, se ele nasceu, o irmão dele nasceu e teve uma filha que tinha 10 anos a menos que o primeiro, ele teve essa filha com 8 anos de idade, o que é um nonsense. Então, você percebe que quem nasceu primeiro não foi Avram, mas sim foi Haran. E Avram nasceu muito tempo depois. Então aí você faz essas contas, você percebe, né? Você percebe que a Escritura não tem falha. Eu já ouvi muita gente conhecedora da Escritura dizer: não, as datas na Torá estão meio bagunçadas. Não, eu não vi nenhuma bagunça até hoje. Né? Tudo é perfeitinho, tudo é que nem um relógio suíço, né? Tudo explicadinho, tudo bem detalhado, não tem bagunça na Escritura, não existe bagunça na Escritura. Né? Então você vê aqui que Avram, ele não era nascido, mas o seu pai era. Né? O seu pai nasceu, Noé estava vivo, ele pode ter ouvido, conversado com Noé sobre uma bula, ele pode ter conversado com Ever, ele pode ter conversado com Reu, todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui conviveu com Noé. Então ele tinha essa orientação. Avram teve seu filho Isaac e Isaac teve seu filho Jacó. Você vai perceber aqui que Isaac conviveu com Shem. Né? Isaac conviveu com Shem, aprendeu com Shem sobre o Mabul. E nós vemos que Yaakov conviveu com Avram 15 anos, né, até a sua adolescência, ele conviveu com Avram. Então é esse o estudo que eu queria trazer para vocês hoje. Não deu para avançar mais, eu queria avançar mais pelo menos uma porção, mas você vê que são muitos detalhes. O que eu espero que você tenha aprendido é montar esse programa, montar essas tabelinhas, né, com as frases importantes, os versos, os capítulos e versículos em que elas estão, para você formar esse conceito, para você formar essa história, para quando você começar a estudar, você perceber uma puxando a outra, e você entender toda a história daquela porção e depois ligando uma porção à outra. Né? Então, com isso, você vai ter uma visão geral de toda a Escritura, dos 5 livros, das 54 porções, né? Você vai tendo aos poucos essa noção de toda a história. Porque muitas vezes as pessoas perguntam: e como é que é isso? Me conta um pouquinho sobre esse livro que você estuda aí, o que está escrito aí, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. Né? Então você vai perceber um negócio que eu disse que ia falar e não falei até agora, né? Foi justamente a história do Mabul estar presente na nossa vida até os dias de hoje. O que eu quis dizer com isso? Né? Vamos pegar só o último século, né? O século XX, que foi um século aí que a maioria das pessoas lembra, mesmo que não tenham vivido, mas que não precisam ir muito longe na história, ler muito livro. Você vai perceber que a ideia da destruição do nosso mundo pelas
pelas criações do ser humano estão sempre presentes, né? Primeiro, lá no início do século passado, foi aquela história dos poderes, né, e economia que existia naquela época, capitalismo, comunismo. A gente achava que o mundo ia acabar com isso, as grandes guerras, né, e o mundo ia acabar por conta disso. Depois a bomba atômica, né, quem viveu na minha época sempre pensava, o mundo vai se destruir pela criação do ser humano, da bomba atômica, e não foi, né? Você viu que os dois sistemas não resolveram o problema do mundo, não acabaram com o mundo, não resolveram até o dia de hoje. Nós vivemos aí num mundo em frangalhos por conta das gestões e do poder econômico. Depois da bomba atômica vieram os extraterrestres, né? O povo tinha medo de extraterrestre que invadiu o nosso mundo, ia dominar tudo, e ajudado pela mídia. A mídia gosta muito de trabalhar com medo da população. Então, isso é uma forma de gestão, né? Fazer com que as pessoas tenham medo do que vai acontecer para obedecer ao que as soluções que eles apresentam. Mais recentemente, nós temos aí o primeiro aquecimento global, depois as mudanças climáticas, né? Então, tudo isso querendo mostrar que o ser humano produz tanta desgraça no nosso mundo que vai se autodestruir. E isso não está acontecendo, isso não vai acontecer. O Eterno diz que não vai acontecer. Enquanto houver dia, noite, frio e calor, inverno e verão, isso não vai acontecer. Mas aqueles que não sabem que o Eterno falou isso, aqueles que não confiam no Eterno, aqueles vão continuar com medo. E todos esses que produzem esse medo no ser humano, esses Nimrod, que até os dias de hoje fazem isso, eles ganham em cima do povo, eles ganham dinheiro em cima do povo, eles ganham prestígio, eles se tornam fortalecidos no meio do ser humano, né, graças a essa ideia que eles colocam, esse medo que eles colocam. Primeiro as religiões colocaram medo no povo, agora a ciência coloca medo no povo, agora a tecnologia está colocando medo no povo, que são já se fala que a inteligência artificial vai acabar com o ser humano na face da Terra, uma criação do ser humano. Eu acho que daqui a uns 30, 40, 50 anos vão aparecer outras e outras coisas que vão acabar com o ser humano. E o ser humano vai continuar aí. E esses que enriqueceram vão desaparecer na face da Terra, assim como Nimrod desapareceu. As ideias podem ficar, mas elas vão se atualizando, vão mudando. A única coisa que não muda é a Torá do Eterno. Então, confie no Eterno, fale amém hoje no seu coração, para você poder falar amém no Olam Rabá. Se você quer conhecer um pouquinho mais, né, porção Ler Lechá, na próxima semana, porção Hayil Sará, né, a porção Ler Lechá, a porção Vairá, a porção Hayil Sará, a porção Tordot e todas as outras, né, vamos então acompanhando os próximos estudos. Se você achar que está muito devagar, comenta aí, manda comentário e diz, não, Renato, faz mais rápido, fala mais rápido, não tem problema, não mais rápido na vocalização, porque eu não consigo, mas pular algumas explicações, porque já que a gente vai ter as porções, a gente pode estudar as porções, apenas eu quero saber montar esse roteiro, né? Seguir o roteiro. E aí, depois, eu me viro com os estudos semanais. Mas se você achar que está bom, também não tem problema nenhum, a gente vai fazendo passo a passo, né? Porque quanto mais a gente esmiuçar aqui, mais eu aprendo, mais eu consigo passar para vocês desse aprendizado. Shalom, shalom. Vamos, então, nos encontrar amanhã para a porção Kitetse, né? Com Moré, acho que é o Moré Raimus que vai nos trazer essa porção amanhã. Shalom, shalom. Nos vemos amanhã aqui no canal Techuvá Total.